O programa a seguir aborda violência e crimes perversos e não é recomendado para menores de idade ou pessoas sensíveis. Além do crime, oferecimento. Para ficar linda e elegante, as Amazonas Plus Size. Roupas do 44 ao 60 para você vestir o que quiser. Telefone 92-99204-2006. Acesse a loja no Instagram, @as_Amazonas_Plus Size. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. E aí, Bruna Chagas aqui no ar, já aqui na sua TV Diário, D24AM, começando mais um Além do Crime podcast. Gente, que semana, hein? E hoje tá quente pra caramba, né? Mas a gente tá aqui, ó. Semana passada não estava aqui ao vivo, mas eu espero que vocês tenham acompanhado todo o programa, viu? Porque eu fiquei de olho, tava dodói, mas fiquei de olho, tá? Lembrando que essa semana também, gente, uma coisa bem chata, muitos casos contra violência contra a mulher toda hora saindo na mídia, né? Em Manaus sempre só sai nacional quando é com barra pesada, né? Mas vamos falar de coisa boa? Acessa lá, quem tá na TV, acessa o YouTube, eu peço para você acessar o YouTube do D24 para comentar, deixar o like aí no D24, a gente tá ao vivo lá no YouTube, tá bom? Ajuda a gente, engaja também. Para quem quiser, agora a gente tem um QR Code aí na sua tela, aí na TV, com o meu telefone, o nosso WhatsApp aqui do Além do Crime. Mandem suas perguntas, manda beijo, de onde vocês estão assistindo a gente, tá bom? Porque isso é muito importante, vocês sabem que aqui a gente faz um trabalho de qualidade, traz profissionais competentes, renomados pra gente tratar. O assunto é sério. Toda quinta-feira, vocês já sabem, às 20 horas ao vivo, aqui o assunto é sério, pra orientar a mulherada, todo mundo, né? Chama a mamãe, chama a titia, vamos assistir o Além do Crime, compartilhar e comentar, tá bom? Que mais? Lembrando também, sigam a gente no Instagram do Além do Crime, @Além do Crime Podcast, só tem a gente. Sigam a gente também no Spotify, que a partir de sexta já vai ter esse episódio ao vivo, só é aqui no Diário, tá? Mas depois já vai ter no Spotify do Além do Crime e também no YouTube do Além do Crime. Engaja lá também, curte, compartilha, segue a gente também no YouTube, Além do Crime. Lembrando aqui que o meu diretor lembrou mais cedo, gente, a gente tá na 78 na NET, 27.1 na TV aberta. E qual é a outra? 586 na Vivo TV. Poxa, a gente tá bem acompanhado, né? Liga aí a TV, mas não deixa a segunda tela, por favor. Acessa aí, fica ligado com a gente no D24, no YouTube, tá bom? Agora, sem mais delongas, eu quero apresentar quem tá comigo aqui, os meus convidados, a minha bancada, né, meu diretor? Vamos mostrar já a bancada? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eu quero apresentar primeiro a novata de hoje. A gente toda semana tem uma pessoa que é novata aqui no Além do Crime, que essa é a 4ª temporada, né, gente? Lembrando que a 2ª aqui no Diário é a Maressa Mendonça, psicóloga, ativista do coletivo Renascidas, que dá apoio jurídico e psicossocial a mulheres e crianças vítimas de violência, que é parceira do Além do Crime, né, gente? Um beijo pro pessoal do coletivo de Renascidas, inclusive. Bem-vinda, Maressa. Obrigada por ter aceito o convite. Muito obrigada. A minha presença aqui assim, é um marco, né? Eu acho muito interessante, muito importante vir para esse local de fala, para a gente falar um pouco mais sobre essa questão da mulher vítima de violência doméstica e também assuntos também tão pertinentes como este, né? Que levam até onde a fama pode ir, até onde o esporte e até onde o dinheiro pode ir, né? O poder, né? O poder. É isso, mas a gente vai comentar bastante sobre isso, né, Marissa? E comigo já também, agora já tá a carteirinha carimbada aqui, a Denise Coelho, do direito, ela vai falar um pouquinho de direito internacional de novo, porque eu roubo ela sempre pra essa área, apesar da área dela ser direito eleitoral e tributário, né, amiga? Mas bem-vinda mais uma vez e obrigada por ter aceito o convite. Bruna, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês e hoje dividindo essa bancada com a Maresa e com o Dudu, que é uma figura ilustre não, do nosso eu já nem estado, apresentei. Essa aqui não tem nem como não apresentar. Essa cara que todo mundo conhece. É uma honra, porque eu já trabalhei com o Dudu há 17 anos. Eu primeiro trabalho na Rede lá na Concorrentes. E aí a gente trabalhou anos, né, Dudu? E é uma honra estar com o Dudu hoje, eu podendo ser apresentadora. Dessa vez eu estou como apresentadora, né? E ele é aqui como meu convidado. Mais de 50 anos de jornalismo, é realmente uma lenda aqui com a gente. Eu tenho muita honra em recebê-lo. Obrigada, Dudu, por ter aceito o convite. É uma honra estar com essas meninas todas, né? Porque tem que ser isso mesmo, essas meninas.
Eu quero dizer você uma coisa para a Bruna, que eu já apresentei todo tipo de programa, mas de crime é a primeira vez. Daí você conseguiu uma coisa inédita, que eu nunca tinha participado da vida num debate como esse, um assunto tão importante, porque os exemplos que temos aqui, que vão ser discutidos, é realmente um reflexo do poder, do dinheiro, da influência, e que muitas vezes a justiça fica por segundo plano em relação à importância de quem fez ou praticou o ato. O que, embora, não significa que nós estamos aqui dizendo que sejam culpados ou não. Isso é outra história. Nós vamos julgar de que forma, quer dizer, na minha concepção, de forma como a justiça funciona em certos lugares. Né? Esse negócio... Isso aqui é um assunto pro resto da vida, né? Você ter pequenas republiquetas em que o coração do juiz decide e países honestos que a lei é que determina. Então, essa eu acho que vai ser a discussão que a gente vai ter aqui. É isso mesmo. Poxa, muito obrigada, Dudu. Agora, todo mundo já conhece a bancada, essa bancada maravilhosa. Vamos chamar o caso do dia na voz do Ayrton Martins, que é o melhor locutor de Manaus, meu amigo. Por favor, solta a vinheta. No mundo do esporte, casos de estupro envolvendo jogadores têm sido recorrentes e lançando luz sobre uma cultura de violência e impunidade que permeia o esporte. No último ano, 2 casos notórios vieram à tona novamente. O do ex-jogador Robinho, condenado na Itália por estupro coletivo, e o de Daniel Alves, também condenado por agressão sexual na Espanha. Porém, em um desdobramento que reacendeu debates sobre violência sexual e o sistema judicial. Semana passada, Daniel foi absolvido do crime. A anulação da condenação, determinada pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, foi recebido com controvérsia. E agora, o caso ganha novo fôlego com a promessa de chegar ao Tribunal Supremo da Espanha, a mais alta instância judicial do país. A vítima já disse que vai recorrer e já formalizou na sexta passada. Os 2 casos são muito simbólicos, não apenas pela fama dos ex-jogadores, mas porque, embora denúncias de violência sexual contra mulheres não sejam raras no futebol, qual a real responsabilização de jogadores por crimes como esse e atos de machismo no esporte? Se você quer saber essa e outras questões, continue assistindo o Além do Crime Podcast. Pois é, né, gente? Como vocês ouviram aí do Ayrton, né? A história de hoje realmente é um caso que repercutiu. Caso Daniel Alves, que voltou a repercutir agora. E hoje tá completando, acho que hoje tá completando 1 ano do Robinho preso. Né? Lembrando que o crime foi em 2013, foi condenado em 2017. Só agora ele tá completando 1 ano preso. E no caso do Daniel Alves, realmente todas as mulheres se sentiram, é um retrocesso, né? E eu quero ouvir das nossas convidadas aqui. Lembrando do caso, começando do caso do Daniel Alves, que realmente está repercutindo essa semana, 2 semanas, né? Está repercutindo direto. Eu quero que a doutora Denise fale um pouquinho desse caso, dessa absolvição, né? Como é que ela explica na parte do direito internacional, né? Lá no caso da Espanha, da Catalunha, né? Como é que foi? Porque primeiro ele foi julgado, foi condenado a tantos anos, eu esqueci agora. Ele ficou preso 400 dias. E aí, agora foi absolvido. Queria que a senhora explicasse um pouco pra gente entender melhor como é que foi essa absolvição. Então, Bruna, Marisa, Dudu e todo mundo que está aqui nos acompanhando. É importante a gente entender que a minha visão aqui é a parte jurídica. Tá? Então, assim, o que eu vou comentar aqui com vocês não é sobre juízo de valor, se eu acredito que deveria ser desse lado, deveria ser do outro lado. O que eu vou comentar em relação à sentença que foi anulada. A sentença que tinha condenado Daniel, houve um recurso por parte da defesa dele e que conseguiu encontrar algumas inconsistências naquela decisão e no processo, que é o rito do julgamento, e aí teve esse cancelamento, essa anulação da sentença que havia condenado anteriormente. Então, assim, como eu comentei no início da minha fala, aqui eu não estou colocando para vocês se eu acredito que deveria permanecer a condenação ou se de fato estava correta a questão da anulação. O que eu comento com vocês houve os indícios, houve um novo julgamento sobre a sentença e por tal motivo ela foi anulada. E aí, nesse sentido, o que aconteceu? Ele está novamente em liberdade. E outro ponto é muito importante a gente destacar aqui,
é que esses 2 casos que a gente vai comentar agora aqui, eles não ocorreram no Brasil. Eles ocorreram em países da Europa, onde há uma legislação diferente da nossa legislação. A gente entende que em alguns pontos a gente tem o mesmo entendimento em relação ao Código Penal, que é a área do direito onde ocorrem esses julgamentos. Só que o que a gente tem que entender é que o julgamento é feito no país onde aconteceu o fato. Mas, Denise, o Robinho está preso aqui no Brasil. A sentença foi lá da Espanha. Como é que isso acontece? No caso dele da Itália, da Espanha é do Alves. A confusão. E o que acontece? O Brasil, ele é signatário de alguns acordos internacionais, que aí vem essa parte do internacional. E pelo fato dele ser signatário desses acordos, é que ele cumpre o que aconteceu nesses outros países, dessas decisões. E aí a gente não tem a questão da extradição, que é, por que ele não está cumprindo a pena lá no país onde aconteceu o fato? Ele já estava no Brasil quando se finalizou o julgamento, e aí a condenação do Superior Tribunal de lá encaminha para o nosso Superior Tribunal daqui, para que ele cumpra a decisão do tribunal de onde veio o fato, entendeu? Então, assim, só para a gente separar essas informações, para que a gente não comente assim, mas foi condenado lá e aqui no Brasil vai ficar em liberdade. Eu só ia segurar para te segurar um pouquinho, que pra gente começar primeiro do Daniel Alves, para não confundir a galera, sim, né? Sim. Que é no caso da Espanha. Só relembrando, gente, rapidinho, vamos relembrar rapidinho um caso que uma moça, né, que tava na boate lá na Espanha, contou, né, chamou na hora o segurança, tem imagens e tudo, falou, né, do crime, do estupro, etc. Aí foi a julgamento, foi preso, aí o Daniel Alves na Espanha. Aí eu queria falar primeiro do Daniel Alves, primeiro dessa absolvição, e depois a gente fala do Robinho. Na segunda parte o Robinho, pra gente não confundir a galera que tá assistindo. Sim, sem problema. É porque, assim, pra gente ampliar logo o debate, né, pra que a gente não acabe Porque pra confundindo, mim, eu tô entendendo tudo, mas tem gente que, né, vai confundir. Sim, é meio complicado mesmo pra gente entender essa parte. Tá aí, ó, o Daniel Alves tá na tela, pra quem não lembra dele, jogou no Brasil, né, jogou pela seleção, né. Enfim, desculpa, doutora, pode só pra concluir essa questão da anulação da sentença dele. Então, assim, o que houve na defesa? Foram verificados que haviam pontos durante o processo que poderia ser solicitada essa anulação. E foi o que de fato aconteceu. O Tribunal da Catalunha foi lá e decidiu, realmente vamos anular a sentença. E aí o Brasil não tem como julgar o fato que não aconteceu aqui no Brasil. Não pode se meter de jeito nenhum, porque, né, absolveu... uma pergunta, rapidinho, eu lembrei aqui. 5 vezes, mesmo... Isso também é eles que vão julgar lá, não é a gente, né? Mas, assim, onde acontece é uma incoerência, né? Mas olha só um comentário meu mesmo. 5 vezes ele mudou o depoimento dele, né? Não que também justifique, pode não ser, a gente nunca vai saber, né? Na verdade, só quem sabe, quem tava lá, ou a vítima, etc. Mas isso, pra mim, incomoda um pouquinho, né? Como mulher. Mas, enfim, isso não faz parte aqui. Mas eu quero perguntar outra coisa também. Deixa eu só passar aqui a minha colinha. Agora vem pro Dudu. A pergunta minha próxima é do Dudu. Nessa parte do esporte, né, Dudu? Esse caso do Daniel Alves repercutiu de que forma no futebol? Porque a gente ainda percebe, Dudu, que os dirigentes... Eu não sei se eles ainda ligam ou não ligam quando acontece esse tipo de caso, porque às vezes eles voltam até a contratar, como aconteceu com o Robinho. Olha, acaba que tudo vai se misturar mesmo. Como aconteceu com o Robinho, o Santos queria contratá-lo, depois o Flamengo, etc. E o Daniel, talvez, ninguém sabe, daqui a pouco volta pro Brasil. Isso é uma outra pergunta que eu vou fazer pra senhora. Se ele pode voltar pro Brasil e sumir por aqui depois, se voltarem atrás, já era, né? Porque não vão extraditá-lo. Enfim, são várias perguntas aqui na minha cabeça. Mas, Dudu, comenta essa parte do futebol. Como é que esses 2 casos repercutiram no mundo do futebol? Toda equipe séria, que faz trabalho sério, não aceita esse tipo de coisa, né? É um absurdo. Lembrando que, basicamente, nós, homens, casamos com mulheres. Portanto, nós temos respeito para a pessoa que está do nosso lado, de uma forma ou de outra. Então, você ver uma pessoa usar a sua força física ou sua influência financeira, porque também a gente não sabe o que passou na cabeça da outra pessoa, né, que está acontecendo. Então, não deve contratar mesmo, até por uma força popular. Uma coisa é eu dirigir 12 ou 22 pessoas jogando futebol. Outra coisa é botar no campo e 10 mil pessoas assistirem. Isso tem um efeito multiplicador horrível. Isso, com certeza, tem um efeito multiplicador dentro da performance dentro de campo. Então, com certeza, absoluta, com rara exceção, até porque nada é absoluto, tenho certeza que isso é uma coisa que cai muito mal para um time que consegue fazer. Temos aqui o exemplo, até hoje, do goleiro, lembra do goleiro do Flamengo que matou? Sim, e tal, depois eu vou ou falar. matou ou não matou, e isso é outra história,
né? É para um outro Provavelmente, podcast. provavelmente deve ter matado mesmo, provavelmente, eu não posso nem dizer que seja ou não. Ou alguém nega até hoje, né? Alguém que gosta dele resolveu fazer para mostrar serviço, ganhar dinheiro, mas não importa. Eu acho que tem um efeito negativo muito ruim, muito ruim. Isso é pior do que o time perder o campeonato. Pode parecer vulgar, mas é isso mesmo, né? Você vê agora a performance do time do Flamengo na na Libertadores, o efeito é horrível. Agora, pior seria se ele estivesse jogando por esse time. Né? Então, ser o primeiro culpado, né? Olha, foi perdendo porque ele está jogando aqui. Então, nenhuma pessoa sã, consciente e honesta botaria uma pessoa dessa para jogar. Agora, não é só no futebol, né? Você sabe que na política, no empresariado, gente... Nós temos há 50 anos a morte... um dono de supermercado matou alguém e até agora nada aconteceu. Esse abafa, Dudu. O que morreu, morreu. Ninguém E aí não vamos entrar nesse método. Porque o método é o seguinte: não é correto e nenhum clube sério faria a contratação de um jogador que tem esse passado, mesmo sendo inocentado. Né? Mesmo que seja mas tanto que na época o Santos voltou até atrás, né? Na época lógico, que foi a força da torcida da mulherada que foi lá e pediu pra não, né? Não, agora, essa dúvida, já entrando... Ela vai falar que a Denise já tá assim. Você tem dois casos distintos. Sim. O Robinho Daniel. E o Daniel. Como o Robinho, a verdadeira comprovação tá aí. Como resta dúvida pro Daniel... Como diz qualquer justiça, né? Em dúvida, pro réu. Né? Tem essa também. Fala, o que eu ia comentar é que na fala do Dudu me chama a atenção e é importante a gente aqui compartilhar essa informação. Sim. Que aqui no estado do Amazonas a gente tem uma legislação acerca de contratação a funcionários públicos que são condenados em relação à Lei Maria da Penha, que são crimes relacionados a vítimas mulheres. Então, assim, nesse sentido... A gente tem digamos assim, esse avanço no nosso estado, onde há uma legislação, e essa legislação já existe há algum tempo, que veda a contratação tanto de funcionários públicos ou prestadores de serviços ao estado do Amazonas. Então, assim, será que não seria interessante a gente jogar lá para a Câmara Federal? Olha, aqui jogadores de futebol, né? A gente que tiverem condenação, ter esse tipo de vedação? Claro que, assim, são avanços que a sociedade precisa trabalhar no dia a dia. Mas que a gente precisa começar a trabalhar em algum momento dessa situação, sabe? Entendi, mas não, isso é uma grande ideia. É que só no Amazonas que tem. Porque eu tenho conhecimento da nossa legislação estadual é que foi uma proposta aqui pela nossa Assembleia Legislativa. Legal. E que ela já está em vigor. Olha, interessante, né? Interessantíssimo. E a Marissa quer falar, já pode falar. Não, e compartilhando também o pensamento do Dudu sobre a questão da fama, sobre a questão do esporte, que é uma coisa... Todo atleta, querendo ou não, ele busca, sim, um reconhecimento, busca que tenha patrocínios fortes, principalmente sair do Brasil. Para muitos atletas, sair do Brasil é um grande ganho, assim, em questão de reconhecimento. Isso mostra que ele está sendo visto, mundialmente visto, digamos assim. Mas nessa situação, onde se traz um crime, um estupro de uma mulher... E a gente bota panos quentes em cima da situação só porque ele é um jogador de futebol, a gente tem que começar a repensar os nossos conceitos como sociedade. Porque porque ele é famoso e ele é jogador de futebol, ele pode jogar a melhor bola que for, ele pode ser o melhor atleta do planeta Terra. Mas, a partir do momento que ele estupra uma mulher, ele tem que pagar como sociedade. Sim, com certeza. Claro que não anula, obviamente, o atleta brilhante que ele foi, mas com certeza mancha a carreira que ele possa ser que ele tenha construído com muito... E eu vou até comentar em cima disso, porque na internet, incrível, né? As pessoas mesmo, vou usar o exemplo do Robinho, porque tá mais recente na cabeça, eu não olhei nas redes sociais do Daniel, mas na época ainda, antes dele ser preso, ele tinha 2 milhões de seguidores no Instagram, gente. Tipo, o cara foi condenado e tava super livre no Brasil. Tem até foto. Eu já vou adiantar, logo a gente já tá falando de tudo junto, né? Mas adianta aí, meu diretor. Tem umas imagens do Robinho, tipo, na praia. Eu achava aquilo um absurdo. Tipo, 2 milhões de seguidores e a galera... E passa pano. Tipo assim, o que a mulher fez? Não sei o que. Ela que tava lá bêbada. Dentro de casa. Como sempre, aquela coisa da vítima, né? E aí continuando contigo, Marissa, fala pra gente dessa parte da cultura do estupro no futebol.
Porque é forte isso, né? Não só, inclusive dos homens também. Eu vi até o Thiago Live falando também que é muito comum acontecer dos homens, mas eu quero que tu comente principalmente nos das mulheres, né? Então, a cultura do estupro, né? Como no contexto da sociedade como um todo, que abarca também o esporte, é relacionado àquela questão de você achar que você pode pegar uma mulher à força e praticar o que você quiser com ela, e ela não pode esbravejar, ela não pode te denunciar, porque você é homem. Não pode dizer não, né? Não pode dizer não. Principalmente quando você é famoso nessa questão, que você se cala. Você, mulher, a vítima, no caso, você se cala porque você tem medo dele ser famoso. Muitas pessoas você tem medo de ser retalhada, que é essa questão dos haters, né? Infelizmente tem muito. Isso. Porque eles conhecem o artista, eles não conhecem você, que é, digamos assim, que é desconhecida publicamente. Então, a cultura do estupro é algo que a gente precisa dizer, que a gente precisa ensinar para nossa sociedade, para os nossos filhos e filhas, que não é não em qualquer ambiente. Não importa se ela tá com uma roupa curta, se ela tá nua, ela pode estar nua, mas não é não. Ela bêbada, não é não. Ela sóbria, não é não. Então, a gente tem que entender não. Nós temos que mostrar aos homens, fazer eles se conscientizarem que quando uma mulher não está lhe dando margem para aqueles galanteios, para suas investidas, então isso mostra que ela realmente não quer ter nenhum tipo de relação com você. E não que ela está fazendo charme, que muitos acham que é charme. Eu estava ouvindo justamente um podcast falando sobre isso. Só aproveitar a deixa para dizer uma coisa que é muito importante. Nós, homem e mulher, tudo é uma coisa só. Assim como tem bandido mulher também. Sim. Recentemente você vê o caso do Neymar. O Neymar saiu com 2 caboquinhas, né? Não no sentido pejorativo. Estou falando por caboquinha porque eu sou do Amazonas. Uma delas fez sexo oral com ele. E foi no banheiro, tirou a esperma e passou nas partes íntimas. Então, não existe tanta inocência. Tu tá me entendendo? Muitas também se aproximam através do poder para se completar de alguma forma. Embora nada justifique o estupro. Mas muitas vezes existe o consentimento proposital para provocar uma situação lá na frente. Então a moça disse, ele me deu 30 mil para fazer isso comigo, ficou só 2 minutos. Como se fosse a coisa mais gloriosa do mundo. Então, se essa moça entrar na justiça contra o Neymar, no caso, o que alguém pode dizer? Não, ela foi de propósito, foi para ganhar o dinheiro. E a colega dela fez o sexo oral, pegou a esperma e passou nas partes íntimas. E ela mesmo disse que a amiga fez isso. Então, tudo bem. O que eu quero levantar? Não existe inocência do lado de ninguém. Sim, mas embora não justifique o estupro. Sim. E o estupro masculino é muito maior do que o estupro feminino. Pode ter certeza disso. Na verdade, só que 90% dos estupros, eles são contra a classe feminina. Estudos mostram e pode procurar nas pesquisas. Não é isso que eu estou dizendo. O estupro masculino existe, mas não é divulgado. Existe. Porque eles acham que isso vai repor, vai ser contra. É uma coisa muito errada. Qualquer estupro é errado. Não tenha dúvida. Agora, tem 2 formas de punição. A legal e o comportamental. É isso que eu te digo. O cara é contra, nós somos contra? Somos contra. Então, isola, manda ele para ficar no canto dele, que é o caso do cara que matou do Flamengo. Até hoje ele não consegue entrar em lugar nenhum. Onde ele vai, não tem jeito. Ele não tem espaço. Agora, nem todos chegam a esse nível, né? Na questão do Neymar, que ele é casado, tá tentando constituir uma família, eu acho que assim, se ele se bota numa situação de vulnerabilidade, que é ir com uma moça que ele sabe que é o trabalho dela é o entretenimento adulto. Isso. Então ele tá se pondo em risco, que ele pode muito bem acontecer diversas coisas. Ele sabe que o nome dele é o próprio patrocínio. Então, assim, no caso do estupro de uma mulher, é biologicamente comprovado que ela sofreu estupro. Tem marcas não só
psicológicas como físicas também. Por isso que é importante que as mulheres tenham consciência que, por mais que elas estejam se sentindo sujas, estejam se sentindo extremamente humilhadas, que esse que é o sentimento, deprimida e humilhadas, elas têm que ir daquela mesma forma numa delegacia para fazer o corpo de delito. E aí é que acontece a outra questão, que quando uma mulher chega numa delegacia, ela sofre, por muitas vezes, violência institucional. Por quê? Porque o delegado e a delegada despreparado tentam desacreditar dela. No caso, se fosse o Neymar, que já aconteceu por diversas vezes, algumas vezes, de falar, não, Neymar, você tem certeza que foi isso? Sabe que ele é mulherengo. Então, são esses tipos de discursos que a gente tem que minar pra gente não desacreditar a vítima, porque vítima é vítima. Sempre será vítima. Com certeza. Velho, isso mesmo, amiga. É isso mesmo. É super quase que sério. As pesquisas que eu estudei pra gente poder fazer também esse bate-papo bem tranquilo, é justamente isso que você falou. Não tem desculpa. A mulher é não e acabou-se. E às vezes a mulher nem consegue dizer não de tão drogada ou de tão bêbada que fizeram, a gente nunca vai saber, né? E ali sempre tem que deixar a dúvida da vítima e sempre a vítima, né? Claro, tem mulheres e outras, ou outros homens que tem, mas assim, isso é bem pouquinho por cento, né? Não é uma coisa. Agora eu quero perguntar da doutora Denise, como é que fica na situação dessa mulher agora que vai recorrer dessa decisão da absolvição, né? Como é que fica? Como é que é esse procedimento lá na Europa, na Espanha? O que acontece? Ela vai ter que agora reunir novos fatos que não foram apresentados na época. E isso também pode acabar minando o próximo julgamento que aconteça. Porque o que acontece? Quando você inicia um processo, você, enquanto vítima, que dá o iniciamento, tipo assim, aqui no Brasil como funciona? Você vai na delegacia, você vai fazer a apresentação, vai prestar o seu depoimento, vai fazer o exame de corpo de delito. O delegado é que vai analisar se vai encaminhar esse procedimento ou não para a justiça. A partir do momento que ele se torna um processo judicial, é que inicia um processo. Aí abre-se prazo para o Ministério Público, que é o representante da ação, apresentar as provas. Abre-se um prazo para a outra parte também apresentar a sua defesa. E o magistrado fará o julgamento. Fez o julgamento. A gente tem uma sentença de primeiro grau. Aí foi condenado, que era no caso semelhante que foi condenado. Aí a tua defesa ela ainda abre a possibilidade de entrar com recurso sobre o julgamento que aconteceu. Ainda e que tem foi essa isso que possibilidade. aconteceu lá nessa situação. E aí o que foi verificado no caso dele? Havia vícios dentro do procedimento. Quando se anulou aquela decisão, não está dizendo ali simplesmente que o fato não aconteceu. É porque havia dentro do procedimento jurídico... eu sei que é meio complicado de explicar mas na vai prática, que eu tô entendendo. Eu acho que tá todo mundo entendendo. Qualquer coisa, acontece? manda em pergunta, gente. Não é só o fato em si que é analisado no julgamento. Tem todo o rito procedimental que também é analisado. E o rito procedimental que aconteceu nesse caso específico, houve alguns vícios. E aí deu a oportunidade para a defesa entrar com recurso sobre a sentença que havia condenado. E aqui no Brasil também é a mesma coisa. A gente tem essas possibilidades. A gente tem o primeiro grau, o segundo grau, e aí a gente pode ir para os tribunais superiores. No caso dele, no segundo grau, conseguiu derrubar a sentença de primeiro grau, entendeu? E que foi anulada. Agora, assim, voltando um pouquinho no debate dos dois aqui que eu estava ouvindo atentamente, o que eu entendo, assim, né, na minha humilde opinião em relação à situação, nós, enquanto sociedades, a gente precisa de mecanismos eficazes que a gente possa aprimorar enquanto sociedade. Né? Aqui a gente não está discutindo se de fato aconteceu ou não aconteceu, qual é a porcentagem numérica, e isso a gente também não vai entrar nesse mérito. O que a gente precisa é encaminhar enquanto sociedade para que quem comete de fato esses crimes seja condenado, mas para que uma pessoa seja condenada e não ocorra uma anulação, a gente tem todo um procedimento que precisa ser cumprido. E aí vai ser cumprido para quem faz esse procedimento? Pela delegacia, que tem que fazer o procedimento correto, porque muitas vezes a gente vê um julgamento ele é anulado, porque dentro do procedimento administrativo da delegacia houveram falhas, porque assim, a gente está no Estado Democrático de Direito, então o procedimento ele tem que ser resguardado. A partir do momento que uma pessoa começa a responder
pelo fato, ele ainda está na fase de acusado, ele não é um condenado, ele não tem uma sentença transitada em julgado. Então, assim, todo o procedimento ele tem que ser cumprido por todas as partes daquele processo para que a gente não tenha uma anulação como essa que aconteceu nessa situação, entendeu? Eu posso fazer Claro. para ela, que ela conhece melhor do que eu não conheço nada, né? Vamos lá. Gente, pode perguntar. O fato aqui, interessante não. desse julgamento do Daniel é 4 juízes, 3 mulheres, né? E 2, o fato de ser unânime, não tem problema de recorrer? Não, porque o que aconteceu, que era o que eu tentava comentar assim, não foi o fato que foi anulado, não foi absorvendo ele falando, não, ele não cometeu isso. Foi o procedimento na hora do julgamento que foi verificado na segunda instância. Não, houve uma falha dentro do processo de julgamento dele. Então, a gente vai ter que anular todo o procedimento, entendeu? Então, assim... O que não significa que ele continue, continua. Que ele tenha sido absorvido, que ele não tenha sido condenado. Não foi isso que aconteceu. Foi o rito processual dele que foi feito errado. Então, essas 3 mulheres, na verdade, prestaram atenção no rito que foi feito. No rito que foi feito. Ah, beleza, isso. Porque a gente separa esses 2 objetos, né? Entendi. O objeto do fato e o rito processual da condenação até o final do julgamento. Olha, interessantíssimo, né? A gente só aprende aqui, gente. Vou aproveitar esse momentinho e ler os comentários, tá bom? Tem gente aqui assistindo a gente ao vivo. A Maria Auxiliadora Guedes está aqui assistindo. Boa noite. Vinícius, Arilane Lopes. Aí tem uma pergunta aqui do Narcos Vinícius. Realmente casos como o do Neymar podem acontecer, mas são ocasiões totalmente diferentes, até porque ele que foi atrás de... eu não sei se esse horário eu posso falar, né, Sérgio? Já nos casos do Daniel e Robinho, as vítimas foram forçadas. No meu comentário, bem-vindo, viu, Narcos? Maria Auxiliadora, realmente... Ele não tinha... Ótima, Maria Auxiliadora. Realmente ele não tinha ido a uma igreja. Gente, mandem perguntas também, viu? Digam de onde vocês estão. E eu quero saber mais. Cadê o povo? Cadê o povo aí do Além do Crime? Dá o like também, aproveita, dá o like. Ajuda a gente aqui, porque olha... que o que a gente aprende, né? E mulherada, presta atenção. Olha, a gente vai dar várias orientações ainda aqui. Ainda tem tempo de programa, tá bom? O que mais que eu tenho que falar antes de a gente voltar pro nosso bate-papo? Eu vou falar rapidamente deste livro... que a gente estava falando agora do Bruno, né? Lembramos do Bruno. Caso Bruno, esse livro é interessantíssimo. É Indefensável, da Leslie Leitão, Paula Sarapu, Paulo Carvalho, o goleiro Bruno e a história da morte de Elisa Samúdio. Esse livro, para quem gosta de ler True Crime, é a dica do dia. No final do programa, eu vou querer a dica de vocês, de livro, de filme, de série, porque eu tô pedindo de todos os entrevistados, viu? O que mais? Olha, a dica é essa. Mostra aí, meu diretor. Esse livro já é um pouco... é antigo. São jornalistas, eu não cheguei a ler todo, tá, gente? Mas é bem legal, porque realmente dá um embrulho, porque tem muitos detalhes. Mas é interessante para quem gosta de ler esse tipo de livro, né? De True Crime. E outra novidade que eu vou falar para vocês rapidamente é da Darkside, Brigada Darkside, que apoia o Além do Crime, né? Eles mandaram esse livro aqui, The Lady Killers, Assassinas em Série. Olha que coisa mais linda, meu diretor. Olha aqui, ó. Capa dura, tá? Ó, coisa linda mostrando aí na TV, olha. Aqui é para quem gosta mesmo e consome também esse tipo de leitura da Tori Telfer, né? Entre na mente das psicopatas. Olha aí, o Dudu tava falando, tem mulher doida também. Olha aí, o Dudu, aqui ó, comprovação. Tem umas serial killers aqui, são as Lady Killers. Então, Darkside, muito obrigada. A gente vai sortear esse livro semana que vem, ao vivo, aqui no Além do Crime, às 20 horas. Vai assistir o programa todo, lógico, depois do sorteio. Mas acessem o Instagram do Além do Crime, @Além do Crime Podcast. Eu vou botar lá o card, vocês vão comentar, vão compartilhar aquela mesma coisa. E na quinta-feira que vem, a gente vai fazer o sorteio ao vivo desse livro, tá, gente? Então aí com o apoio cultural da Darkside. Um beijo, viu, para as meninas lá da Darkside que apoiam o programa aqui, o podcast Além do Crime. Tá aí, tá dado os recados, diretor? Vamos voltar pro papo, que tá bom o papo, né? Eu tenho uma perguntinha aqui pra ela. Vamos fazer. Aqui eu falei, é bate-papo, não precisa... Não é escola, não. A gente vai falando. Aqui elas estão assim, levantando a mão. Expert é nisso. Vai falando, vai falando. A minha área, né, é jurídica, né? Então, eu gostaria de saber que você falou sobre o rito processual. Dentro desse rito processual, tem a questão das provas, aquele corpo de delito que ela fez primariamente. Eu queria entender se esse corpo de delito ele pode ser anulado, alguma prova possa ser desconsiderada durante esse novo andamento do processo.
assim, voltando a esse caso, o que acontece? Pode sim, pode ser desconsiderado. Aqui a gente tem um nome que a gente chama, é assistente à acusação. É feito pelo perito, que é quem é determinado pela justiça, mas se eu estou na minha defesa ou se eu estou como assistente do Ministério Público, que é quem está acusando, eu posso contratar um perito para reavaliar aquele documento. E isso também pode acontecer nesse caso. E se for constatado que, assim, houve indícios de falha, das provas terem sido contaminadas, alguma coisa nesse sentido, a gente pode vir a ter a anulação daquela prova específica. E a gente tem aqui no Brasil também um instituto que se chama Instituto da Prova da Maçã Envenenada. O que é a maçã envenenada? É justamente uma prova que estava digamos assim, com um defeito. Se aquela prova me seja uma segunda prova, eu vou poder desconsiderar essas duas provas se a gente constatar que aquela prova ela tinha alguma nulidade em relação à conduta do período que foi feita. Eu vou fazer uma pergunta em cima da pergunta, outra perguntando. Eu tô adorando. Pode fazer. Se eu entendi bem, você disse assim, se surgirem novas provas que não sejam essas que foram anuladas, se terá um outro julgamento. Mas se for a mesma prova, não terá mais julgamento. Porque a gente não tem um fato novo. A gente vai fazer em cima do que já tinha sido julgado anteriormente. É só se tiver um fato novo que anteriormente não foi considerado ou não havia possibilidade naquela época de ter sido apreciado durante o processo. Perfeito, isso é interessante. Interessante mesmo. Agora, eu quero falar um pouquinho do estupro coletivo, doutora, na parte jurídica, e depois eu quero saber como é que fica a mente da vítima nisso. Mas fala um pouquinho sobre o que é o estupro coletivo para as pessoas entenderem o que rolou na Itália, no caso do Robinho. No caso do Robinho, o que a gente teve acesso às informações da situação em si? Vários homens, salvo engano, 5, abusaram sexualmente de uma pessoa, de uma mulher, no caso. E aí, o que acontece? Como foi um fato, mas houveram vários autores, né, que a gente chama no direito, o autor é quem comete o crime, né? Houveram esses 5 autores, aí se colocou como um mesmo fato sobre 5 autores. Os 5 autores cometeram aquele fato. Então, seria assim, estupro coletivo nada mais é mais objetivamente do que 5 homens cometeram um abuso sexual com uma pessoa, né? Então, assim, resumo da história seria basicamente isso. Mas só o Robinho foi culpado ou os outros foram culpados também? Os outros também estavam no mesmo processo. Também estão presos na Itália. Acho que tem um outro que é brasileiro também, mas não conseguiu chegar de volta para o Brasil. Mas tem 2 que estão no Brasil, se eu não me engano. Tem 2 que estão no Brasil que não foram julgados, porque eles conseguiram sair da Itália sem o julgamento, antes de terem sido condenados. Não foi? Teve um que faleceu. Mas não foram arrolados, então? Não, se eu não me engano, não. Se eu não me engano, teve 2. Assim, uma porque o Robinho é mais famoso, né? É isso que eu ia falar. O Robinho é mais conhecido. Como pegam ele figura pública? Primeiro iniciou o julgamento em cima da figura dele, claro, para ter pressão social, pressão sobre o Brasil e tudo mais. Então, assim, a gente joga na figura pública e os outros vão também no mesmo processo. E eu tava vendo também que ele só foi pego porque ele foi acho que foi cirurgia ou foi... como é que é o nome? Falecimento da sogra dele. Ele voltou pro país. Foi por isso que ele foi pego. Que é porque pediram para ele dar esclarecimentos. E aí, nessa, ele Esse é um outro, né? ficou lá. Não, dele. Do Robinho, no caso. Robinho. Foi isso, Foi por isso que conseguiram pegar ele. Porque ele se evadiu de lá, do país. E aí ele voltou por conta da sogra dele. E aí pediram esclarecimentos. Ele foi na delegacia prestar. Foi quando já pegaram ele. Não, e o Robinho, na minha opinião, tem um agravante, né? Ele tinha certeza que num país como o Brasil ele ia ser inocentado. Olha, o poder do conhecimento, do dinheiro. Ele disse, não, vou ficar aqui, que aqui vai ser mais fácil. É o que ele pensava. Eu acho que ele imaginava, porque ele ficou alguns anos aqui ainda. Então, ele tem fotos dele na praia, brincando. O que acontece é que talvez o advogado na época não lembrou que o Brasil é signatário de alguns acordos internacionais, né? Adorei a Denise. O advogado dele não lembrou, né? Coloca num país ali onde não tem acordo bilateral com outro país e pronto. Né? Fica quietinho, vai pro interior, compra uma fazenda. Mas eles se acham tanto, né? Assim, acima da lei, do poder, cheio de poder, cheio de grana. Tem certas coisas na vida que você não está preparado para isso. Não estou justificando, estou explicando. Vamos ver. O Neymar. Vamos voltar pro menino. 2 milhões de reais
por dia. Tu já pensaste, o menino nem joga direito mais. É uma prepotência tão Nem grande joga, né? que você não, é inimaginável você pensar isso. Inimaginável. Então, eu estou falando de 365 dias por ano e cada dia ele ganha 2 milhões, porra. Agora, ai, Dudu, isso aí me chateia muito, me incomoda, porque o menino nem Porque a joga gente não direito foi jogar mais. bola, né? Vive mais Não, no chão do que jogando, né? Mas você não deve. Mas é esse É o raciocínio. marketing, né? Eu vou, É vou olhar marketing, pelo outro lado. marqueteira. Vou olhar pelo outro lado. Quem tem dinheiro é quem paga ele. Pior ainda, né? Ou seja, tem E se ele compra, recebe né? 2 Tem milhões, venda, é porque Tem alguém que provavelmente pode pagar, alguém- né? alguém 2 que milhões. pode pagar 2. E tem mais. Essa pessoa que paga ele, paga mais 20, ou mais 15, ou mais outro, 30. né? Vamos dizer, o futebol pobre como o nosso, que é pobre mesmo, o Amazonas gasta 500 mil em 3 meses. Eita, olha aí, ó. Tu tá me entendendo? Então, isso que eu tô dizendo. Talvez o jogador daqui não tenha essa prepotência toda. Até porque o nosso futebol, lamentavelmente, não tem Poxa a repercussão que deveria ter, desde que fosse visto como futebol social. Esse é um problema. O futebol deixou de ser social para ser comercial. É verdade, falou E tudo. aí a é seleção isso brasileira mesmo. está mal. Tá mundo tudo mal, né? Tá Todo tudo- mundo está pensando só só no no dinheiro e não no dinheiro. talento. Na força do talento. Faz falta, né, Dudu? A gente ter aquela. Aí, o aí talento, eu vou dizer, né? e não vamos entrar nessa onde vai longe, mas vou dizer o que o Juca Kfouri disse uma vez. Isso não é a seleção brasileira, é a seleção da CBF. É. Que a seleção brasileira mesmo é outra. É, ó, arrasou, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Ai, deixa eu ver. Sim, eu queria que a Marissa falasse um pouquinho no lance das vítimas. No caso de vítima que sofreu, tem muita vítima que deve ter passado por isso, estupro coletivo, e não conta pra ninguém. Mas assim, queria que tu orientasse alguém que tá ouvindo a gente ou que tá assistindo a gente, pra que se passou por essa situação e não consegue denunciar, pra quem ela recorre, pra família, pra amigo, pra parente, pra alguém, pra polícia, entendeu? E dá um caminho também, como o coletivo Renascidas. Inclusive faz um pouquinho, vende um pouquinho o coletivo, por Nosso favor. peixe, né? É. Então, é muito complicado, como eu disse. A Denise falou. Quando uma mulher, ela não consegue, e justamente ela não consegue ir logo a uma delegacia, fazer o corpo de delito nos primeiros momentos para poder a prova não ser... como é que é o nome que você falou? Desconsiderada, anulada no processo, fica muito complicado depois. Mas nós do Coletivo Renascidas, inclusive, se vocês quiserem seguir aí, cadê que eu a Por câmera? favor. Nós do Coletivo de Renascidas, nós fazemos esse amparo a mulheres vítimas de violência doméstica, intrafamiliar e sexual. Tanto mulheres quanto idosas, crianças, a gente faz esse amparo. O que acontece? O nosso acompanhamento, ele é tanto de assistência social, psicológico e jurídico. A gente faz essa tríade. Nós temos também as nossas estagiárias, nossos voluntários, né? Somos um coletivo voluntário totalmente feito por mulheres. Por quê? Nada melhor do que uma mulher para entender a outra, na verdade. Um homem numa situação de violência doméstica ou de violência sexual, o que ele vai poder falar? Se ele nunca passou, se ele não sabe o que é ser violentado sexualmente, se ele não é uma mulher. O homem, ele não sabe o que é andar na rua com medo de ser... tem uma música da Ikena que fala bem assim, Deus, que não seja hoje meu dia, que fala justamente sobre o medo de ser estuprado ou ser vítima de assassinato, quando uma mulher anda na rua sozinha. Porque é justamente isso, se a gente não tiver em contato com uma amiga nossa para dar o mínimo de segurança, porque não dá segurança, é o mínimo de segurança. Caso Vitória, O recente, caso né? Vitória, exatamente. Que ela falou com a amiguinha e não tinha, sumiu. Sumiu. Deixa eu te fazer 5 um- dias depois passou, né, e foi encontrada. Aproveitar e fazer uma pergunta para ti, que você é expert, não sou eu. Vamos dizer, a pessoa estuprada, vamos dizer, por um grupo de pessoas, hipoteticamente. Hipoteticamente não, tem acontecido. Acontece. Muita... Podem até matar os 4 que a estupraram. Ela não consegue livrar disso na cabeça. Não, não. porque isso não é sobre a morte do Do agressor. do Isso não é agressor. sobre a morte do agressor. É um Isso é fato. sobre a humilhação e a agressão que eles fizeram com ela. São marcas que, para sair agora, 12 anos depois do que aconteceu com a moça, que ela conseguiu dar uma primeira entrevista dela. Você tem noção do que é isso?
Imagina. Você, 12 anos depois de ser vítima, de ter sido violentada, você conseguir dar uma entrevista. Ninguém tem noção do que é isso. Por mais que a gente diga, não, mas eu sou empática, ninguém é empático o suficiente. Porque o que significa empatia é eu ver você pelos seus olhos, não ver você pelos meus olhos. A empatia é isso. Não é eu me colocar no lugar da Bruna sendo Maressa. É eu me colocar no lugar da Bruna sendo Bruna. Então, ninguém nunca vai saber, a não ser que passe por essa situação. Então, para uma mulher se livrar disso é anos e anos e anos e anos e anos de terapia e muita força de vontade. Porque para ela para ela conseguir falar, é uma força que a gente não sabe nem de onde que vem. E dá complemento mais. Por exemplo, dessas vítimas, tanto da do Daniel quanto da do Robinho, elas também não quiseram negociar, ofereceram, né? Teve o lance de tentar negociar dinheiro e não quiseram. Não a do é Daniel por dinheiro, nem não é sobre dinheiro. Nem por isso que eu te digo, às vezes eu acho que não é isso, né? É como você falou, pra mulher ficar ali, né? Pra sempre, até tirar essa marca. Acho que nunca sai, né? Nunca sai. Nunca sai. Esse comportamento depende do nível educacional, que eu digo educação de conhecimento, não de educação de pai, mãe, mas a educação, vamos dizer, do conhecimento, como virar uma doutora, como uma psicóloga formada. Isso te ajuda a superar essas dificuldades que existem num estupro? Não. Não, porque isso é muito subjetivo. E como é que eu posso te dizer? É muito mais fácil, eu digo que a melhor forma de você matar uma pessoa, quem tá me assistindo sabe, meus amigos. Olha, já pensou? Que eu sempre falo. E como a gente fala nos bastidores. Olha, por favor. Eu sempre falo pros meus amigos que a melhor forma de você matar uma pessoa é através do psicológico dela. Porque você não precisa nem tocar nela. É horrível. Se você não façam conseguir isso, pessoas. acessar o psicológico dela, é o suficiente pra você matar ela. Então, é muito mais tranquilo, Dudu. Você ter uma ferida que você... eu me corto aqui. Você olha aquela ferida e você sabe que um momento ela vai cicatrizar. Você sabe onde tá doendo. Você sabe o tamanho do corte. Você sabe que tá ali. E que um momento aquilo vai passar. Agora, o estupro não. O estupro, ele vai assim como a depressão. É uma dor em um lugar que você não sabe onde é que é. É uma ferida do tamanho que você não sabe como é. Então, é uma ferida aberta que sangra que você não sabe como passar, você não sabe como curar. Então, não tem como eu te dizer, não, ela vai fazer 3 anos de terapia, ela vai ficar bem. Não vai. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Dudu, em falar nisso, eu lembrei agora também sobre a questão do jornalismo das mulheres no esporte, né? As jornalistas. Porque a gente vê vez ou outra, não que não saia muito, mas deve acontecer muito, né? As mulheres sendo assediadas, apalpadas, as jornalistas no trabalho. Isso acontece muito, isso acontece. Como é que é isso aí no esporte? Conta um pouco pra gente isso aí. Isso é verdade. Primeiro, esse ambiente machista, né? É um ambiente machista, não tenha dúvida. O futebol é um ambiente machista. E, logicamente, que você não pode e não deve misturar o futebol feminino com o futebol masculino. São jogos diferentes, são histórias diferentes. Essa mesclagem que estão tentando fazer agora estão passando pelo famoso psicológico, né? O cara vai fazer um escanteio, um agarra o outro, puxa e tal. Se for entre mulheres, é uma reação um pouco diferente. Né? Porque o toque entre pessoas sem intenção ou com intenção, a gente só sabe na hora. Então, as repórteres sofreram muito no início. Hoje, como graças a Deus, nós temos mais repórter mulher do que homem. Pois é. Hoje, nas redações, nós temos muito mais mulheres do que homem. Então, o comportamento passa a ser um pouco diferenciado. O próprio jogador começa a respeitar um pouco mais. Porque eu me lembro da primeira reportagem que a Artemisa Gadelha fez com a gente. Chuchu, um beijo né? pra Chuchu. Ela resolveu fazer uma passagem dentro do vestiário. Aí, sim, isso é verdade. O Chuchu que aí é ela isso? ficou de costa pro pessoal do banheiro. Aí os caras passavam nu atrás, pro lado e pro outro. Quando a matéria chegou na minha redação, lá do Globo Esporte, eu chamei o editor e disse: tu não viste isso aqui, pô? O pessoal tá passando atrás, eles estão no banheiro. Não, você tá muito errado. Você tá muito errado, e você não pode fazer isso, pô. O fato deles estarem nu passando atrás já te impede de você colocar no ar essa matéria.
Não é? Mas na concepção dele, é natural. No banheiro o cara tá nu, ela foi porque ela quis. Isso E o não é editor bem lá isso. do O vídeo. editor do Globo Esporte. Então, essas coisas Olha a estão diferença. lentamente sendo ultrapassadas. E eu só observei porque eu estava olhando mesmo, eu vejo as matérias como um todo. Então, hoje você já tem um comportamento mais natural da presença da mulher no jogo. Embora recentemente o jogador encheu a árbitra de mãozada, né? Bateu nela direto. que horror. Os outros jogadores foram lá para proteger, mas ela já tinha apanhado. Meu Que é uma pai. outra violência Sim. que você tem por achar que você... Por que que a Eu mulher tá vejo às pitando? vezes, né? Né? Por que você tá pitando, né? Bota esse Mas está cartão. bem melhor, É Bruno. horrível. Está bem melhor. Meu Bem Deus, melhor. mas precisa melhorar mais, né, Dudu? Precisa porque o futebol, o resultado social do comportamento da sociedade. Pô. Isso Não, é muito importante que eu já ia falar. né, colocou aqui, porque foi o que a gente iniciou o nosso debate. Para que a sociedade não é focada apenas no futebol, isso não acontece somente no esporte. Isso acontece na sociedade como um todo. Como todo, isso E mesmo. para que a gente possa evoluir, não precisa evoluir necessariamente só dentro do futebol. A gente precisa evoluir enquanto sociedade. E para que a gente possa evoluir, já que a gente, quando eu estou colocando aqui, é enquanto sociedade. A gente não conseguiu fazer isso de uma forma natural. Então a gente precisa de mecanismos, que aí no caso são as leis, para que a gente possa punir de fato quem comete esse tipo de situação, né? Isso. Não Sim, só as sim. questões de assédio sexual, mas as questões relacionadas também à violência sexual. E a gente tem uma gama de tipificações Importunação, penais um monte de aí coisa, que a gente assédio. passaria a noite inteira. Aí a gente falando do machismo estrutural, e aí, inclusive nessa série que eu também comentei aqui, a série do Adolescência, que bombou aí na Netflix, justamente isso, esse lance do ódio disseminado contra as mulheres, na internet, dessa juventude aí dos adolescentes, né? Negócio de Red Pill. Pode Red comentar um Pill, pouquinho sobre isso pra exatamente. gente, amigo? Então, tá aparecendo, recentemente, começou a surgir novos grupos de antifeministas. Porque muitas pessoas, na verdade, e agora é bom esclarecer um pouco sobre, que ser feminista não quer dizer que a gente quer morte aos homens. Pelo Ser amor de Deus, né? feminista quer dizer que nós queremos direitos iguais aos homens. Se eles têm direito de ganhar 5 mil, nós também temos que ter direito de ganhar 5 2 mil milhões igual o Neymar, né? desempenhando a mesma função. Tanto, exemplo disso é a prova do futebol. Já que a gente A tá Marta falando não sobre ganha futebol. isso, né? Nunca ganhou, Marta acho, 2 não milhões ganha. por dia, né? Não tem nem a mesma oportunidade de ter os mesmos patrocinadores. Lógico. Então, isso já começa por aí, né? Já que é Uhum. um esporte extremamente visto, um esporte conhecido como 100% brasileiro, digamos assim. Então, o que está acontecendo, e que eu estava até pensando quando eu vinha para cá também, é que tá aparecendo até novos símbolos que nós não conhecemos, né? Tipo do arco-íris, faca, maçã. Eu São eu sei símbolos, mesmo. pois são A gente símbolos. não sabe essas coisas. São símbolos que a série aborda e que são também. Céu que ele fala, né? Em céu, exatamente. Que são, como é que eu posso dizer? Incitando esse tipo de ódio. Agora, por quê? Por quê? Né? Os Red Pills são nada mais, nada menos que os homens que querem levar o patriarcado, o machismo, como é que eu posso dizer? Extremamente severo. Extremamente consolidados na sociedade. Como, por exemplo, as mulheres são objetos apenas para desejo sexual, apenas Reprodução. isso. Só para reprodução que a mulher serve e pronto, acabou. É isso que o Red Pill acha. Elas não conseguem desenvolver um pensamento, não conseguem desenvolver uma Eles carreira. focam mais no homem em si, né? O meu diretor tá apitando aqui, Você tem- né? você tem no que homem ver. em Eu si, vi né? o Adolfo postando nessa semana que foi identificado um grupo desse aqui. em Aqui? Manaus, né? É E mesmo? acham que É isso é, possível, ser é homem, possível. né? Mas isso é ser moleque. O mundo ficou pequeno. Acabou. Onde acontece ali, acontece aqui daqui a pouquinho. Vai acontecer com certeza. Manaus, né? Magia menos dias. Sim, Manaus, no Cuituba, Maués, isso vai Miranduba, acontecer, isso é né? feito cascata. Né? Alguns veem como desenvolvimento, outros apenas veem como um movimento idiota, né? Mas que acaba pegando. Acaba pegando. Você tem que pensar um pouco na história. Por exemplo, até a Primeira Guerra, na verdade, até a Segunda Guerra Mundial, a mulher ainda era considerada aquela que está dentro de casa. A partir do momento que os homens passaram
a ir para o front, para ir para a guerra, os homens começaram a descobrir de que precisavam de força de trabalho. E embora a razão tenha sido econômica e não social, a mulher começou a trabalhar em todos os setores. E começou a provar de que fazia tão bem quanto o homem faz. Mas, quando termina a guerra, o retrocesso continua a fazer, porque ela deixou de ser vista como uma força de produção econômica. E sim, como voltar a mulher a ser a dona de casa. Mas alguns movimentos já estavam tão fortes que eles acabaram, lenta e gradativamente, você vai levando para aquilo que tem que ser, igual para igual, não tem problema nenhum. Né? O intelecto decide qual a posição que você fica, mas acima de tudo um comportamento social. Então, essa história são pessoas que não têm nenhuma formação e se deixam levar pela primeira coisa que entra. Ou tem problema em casa, ou tem raiva de alguém, e levar para a violência física. Né? Embora eu concordo plenamente contigo. Pior do que a violência física é a psicológica. E como orientar os pais, por exemplo, esses jovens, adolescentes, crianças, meninos, como é que os pais podem educar filhos menos machistas, né? Que é isso que tem que começar, né? Educação, em casa e na escola, né? É uma pergunta maravilhosa essa que você fez, inclusive na minha roda de amigos é o que eu mais abordo, né? Porque a maioria das minhas amigas tem filhos homens. Olha. Então, eu digo bem assim, gente, como é que a gente continua tendo uma sociedade machista se os filhos são criados pelas mães? Não tirando o mérito dos pais, porque tem pais que também participam, né? Gostam de atuar realmente como pais, que nada mais é que o dever deles também. Que a gente também tem que parar de endeusar essa cultura de... Boa, ai, meu Deus, verdade. o pai tá cuidando do filho dele, vamos tirar foto aqui, né? Que ele tá fazendo só o papel dele. E a mãe não, a mãe extremamente, né? Quem fala isso é a Fernanda Lima, com aquele marido dela, ela sempre diz, vamos parar com isso, ele faz o papel dele, tem que fazer. Exatamente. Então, eu digo bem assim, gente, por que os meninos também não podem lavar louça? Começando pelo simplório, porque a menina, básica. quando ela começar a crescer, você já diz bem assim, minha filha, vamos começar a lavar louça, vamos aprender a arrumar seu quarto, lavar um banheiro, arrumar uma casa. E o menino faz o quê? O menino continua deitado, o menino vai jogar um videogame, o menino vai entrar na internet, aí começa a entrar nesses sites que, querendo ou não, já estão ali para doutriná-lo. E aí, claro... ai, mas é da natureza do homem ser machista. Não acredito nisso. Não acredito nisso porque senão eles seriam animais. E eles não são animais, eles são pessoas. Então, se a gente sempre pensar e dizer que aquilo é da natureza do homem, assim, a gente vai reduzir ele a um animal. Porque quem tem natureza selvagem é animal, não homem. Homem não, homem raciocina, ele sabe o que ele está fazendo, ele tem as características dele, ele tem a construção histórica. Então, voltando à criação, eu digo, gente, vamos também mostrar aos meninos, educá-los. Esse negócio de brincar de boneca, muita gente, isso daí é um tabu, né? Ai, porque meu filho não pode brincar de boneca, senão ele vai virar homossexual. Não, gente. O brincar de boneca pra menina... aquilo ali nada mais é que um treinamento para ela aprender a ser mãe. Então, por que a gente não deixa os nossos filhos brincarem de boneca também para eles aprenderem a ser pais? Vou dar um exemplo. O filho da Sandy Lear, que é Sandy Júnior, né? Quem é 35 mais, 40, vai lembrar. Ela deixa, o filho dela, ela e o Lucas deixavam, tinha até foto, foi uma polêmica isso aí na época, mas ela levantou justamente essa questão. Olha, ela me fez... voltar no tempo na vida. Minha mãe era uma mulher acima do tempo da vida dela. Nós temos 4 irmãos. Era rodízio na minha casa. Lá. Hoje tu lavas, hoje tu passas, hoje tu lava o banheiro, hoje tu cozinha. E lá em casa não tinha esse negócio, não. Até o meu pai entrava na história. Meu pai era meio machista. Certíssima. Então, maravilhoso. Tá vendo? Por isso que eu a formação, você tem a corretíssima. A formação é importante. E a mulher é mais importante ainda nesse setor, porque ela acaba sendo, de uma forma ou de outra, aquela responsável de tomar conta fora e dentro.
né? O cara acha na missão, vai, trabalha, traz dinheiro para casa, está resolvido. E não é exatamente isso, né? Então, nenhum de nós, somos 4 irmãos, Foi ninguém rodízio, quebrou olha aí o prato, exemplo, coisa nenhuma. E nos fez ver a vida de uma forma diferente, né? Que eu sou de uma geração, eu estou falando de 75 anos atrás, gente, né? Então é uma outra geração que não tinha influência da televisão, não tinha influência do telefone, do celular, nada disso existia naquela época. Não se discutia isso também. De jeito nenhum, era um tabu. Realmente, eu nem falar disso, né? Eu fui um dos primeiros alunos, no tempo que eu ia era só normalista. Aí um governador disse, não, a partir de agora vai ser misto. Então, eu fui um dos primeiros alunos a estar lá num colégio que só tinha mulher, graças a Deus. E eu era um dos poucos homens que estava lá, né? Mas o que era legal, acho? Esse relacionamento, você ter a compreensão. Não existe função de X ou de Z. A função é de todo mundo. A educação é parte do processo de todos. Isso mesmo. O exemplo disso é que a criança ela não nasce com medo. Quem que bota medo nela? Nós. Nós Se a criança tem medo de barata, é porque ela viu a mãe, o pai, a irmã gritando para uma barata. Mas caso contrário, ela vai lá, pega a barata na mão, você passa mal, né? E diz, deixa aqui essa baratinha aqui, né, minha filha? Pelo amor de Deus. Aí mata a barata, né? E geralmente também os filhos repetem muito o que vem, né? Exatamente. Ali na família e tal. Sim. Então, tem um exemplo de uma amiga minha, a Leandra. Ela tem um filho, ele já tem por volta dos 13 anos. E aí ela falou bem assim, o meu marido ele não tem tanto tato. Quando eu tô na fase da TPM, pré-menstrual e tal, ele meio que se afasta. Já o meu filho, ele fala bem assim, mamãe, você tá mal, né? Eu vou comprar um chocolatinho, porque eu vi que o chocolatinho vai fazer você melhorar. Ele vai lá e compra o chocolate. Por quê? Porque ela já começou a galgar essa situação de, olha, no período menstrual, a mulher fica assim assada e ela precisa disso e daquilo outro, ludicamente, mas que lá na frente tem suas consequências, suas boas consequências. Por quê? O que acontece? Hoje em dia, eu faço uma análise assim da sociedade, que acontece? Por que os relacionamentos estão cada vez mais precoces e não são tão consistentes? Porque o homem vai atrás de uma mulher para que ela seja serviçal, tanto doméstica quanto sexual dele. Por quê? Porque ele não aprendeu a lavar uma roupa, porque ele não aprendeu a lavar uma louça, porque ele não sabe coisas básicas de casa. Então ele precisa de uma mulher para que norteie ele naquela caminhada. E aí, claro, com benefício sexual, obviamente. Porque ele não quer mais ficar com a mãe dele dentro de casa, ele faz essa questão. A gente tá quase chegando ao final, mas aí eu queria saber se o que fica para nós pensarmos sobre, e o que a gente pode passar para a população, o que fica sobre esses 2 casos que nós comentamos hoje, do Daniel e do Robinho, do futebol, enfim, da cultura do estupro. Eu queria ouvir vocês, né? Antes de a gente ir para a parte boa, que eu quero saber das dicas também, de livros, de filmes, de séries. Quem começa? Vamos lá, o mais velho. Mais velho. Vai, Dudu. Não existe caminho que não seja de você primeiro falar sem pensar, né? Pensar, analisar, ver os ângulos todos daquilo que é a sua possibilidade de compreensão do que está acontecendo. Eu acho que é esse por aí. Até porque isso é um efeito cascata. Acontece com um, pode acontecer com outro, com 10, com 4, com 5. E a sociedade só vai funcionar se a gente conseguir, de alguma forma, fazer com que um grupo de pessoas possam pensar dentro daquilo que você acha que está correto, né? Então, tem comportamentos e comportamentos. Você está respeitando demais aquele que tem muito poder e comete crime, seja ele qual for, não é ficar com peninha dele, não, é analisar como fato real. Porque isso vai passar para o seu filho, vai passar para a sua filha, vai passar para alguém do seu ente querido. Então, acho que é você ter a capacidade de entender e compreender. E se não souber a resposta, faça como eu faço, pergunta. Qual é a resposta? Né? Porque, mais uma vez, eu digo, uma coisa é uma punição social, outra é uma punição criminal, legal. São 2 coisas diferentes. Rapidinho, eu vejo até assim, complementando o Dudu, eu ouvi vários podcasts, eu sou viciado em podcast, em livro e tal, e eu vi alguém comentando assim, como é que ele falou?
Até fugiu agora. Mas, não foi com a minha filha, tipo assim, não foi. Se não fosse tem com a nada sua a ver, não filha, foi com a minha tipo, filha. foi com a minha filha, Isso foi é com a meu maior parente. idiotice que o cara pode fazer. A maior idiotice, né? Porque você tinha que se colocar a O empatia. famoso aí, né? não meter a colher também, que eu acho isso. Horrível. Mas enfim, só foi um complementinho que veio assim na minha cabeça. Vai, Denise. A minha ponderação ela vai mais na responsabilidade em que cada um tem que ter. Você compõe uma sociedade. Eu tenho aquele núcleo que eu convivo, eu tenho que, se eu acredito que a linha de entendimento é essa, eu tenho que dar o exemplo, sabe? E aí o reflexo da cobrança de quem tem ali uma posição, tanto pública ou uma posição de poder, ele também tem que ser cobrado na mesma medida. Porque não basta a gente ter lá o seu João de ter fé fazendo a parte dele, onde ele vai verificar a impunidade em relação a outras pessoas que têm tanto poder público quanto poder financeiro. Então, assim, eu tenho essas duas ponderações. Cada um tem que fazer a sua parte enquanto sociedade, para que a gente possa evoluir também enquanto sociedade, né? E as pessoas que têm esse grau de influência maior, independente se é uma influência por ser uma figura pública ou uma influência por poder econômico, ela também tem que ter essa responsabilização. E aí eu ainda jogo um terceiro ponto, que aí é a questão de cumprir o que a legislação determina, solicitando, né, que quem de fato é competente para que tenha esses julgamentos sejam mais céleres, para que esses julgamentos sejam coesos e que, claro, respeitando o nosso Estado Democrático de Direito, onde todos têm direito à defesa, uma defesa técnica, que aí no caso são os advogados. Já vejo o peixe. Porque para que a gente possa ter, de fato, uma condenação e essa condenação ela seja aplicada em quem comete crime, precisa passar por todo aquele rito que a gente comentou aqui durante o programa todo. Não basta a gente denunciar e aí lá no final ser anulado porque uma parte do procedimento foi feita errado. Entendi. Marissa. Bom, minha pontuação é, primeiramente, mulher, não se cale. Procure ajuda, vá atrás de uma instituição, de um órgão, porque hoje em dia nós temos muitas instituições que cuidam dessas questões, como, por exemplo, o coletivo As Renascidas. Se você entrar lá na nossa página no Instagram, entrar em contato conosco, a gente vai dar todo o suporte jurídico, psicológico e de serviço social que você precisa ter e também vai fazer o seu acompanhamento gratuito em relação a isso. Porque muitas vezes, quando você não tem o direcionamento correto, acontece isso. Anulação, uma possível anulação. Sim. De uma situação que você foi vítima e o agressor vai sair impune mais uma vez. Então, não se cale, denuncie, vá atrás de alguém que conheça, que já passou por essa situação. Eu sei que é difícil, mas você tem que ter esse pontapé inicial. Então, mais uma vez, né, a fama vem mostrando que às vezes ela pode ser, a fama e o dinheiro pode ser muito maior do que o bem-estar de uma pessoa. No caso, elas não estão procurando dinheiro, elas só estão querendo justiça por uma situação que elas passaram. E não é nada mais. O que é justiça, sabe? Por uma situação que elas vão fazer aquela volta e volta anos e anos. Anos e anos. Bruna, só aproveitando a dica da doutora, mas velho sempre fala mais, né? Pode falar, tem prerrogativa. Você pode mais que ninguém ela falar falou mais. uma coisa muito interessante. Eu tenho uma pessoa da minha família que trabalha na penitenciária feminina. E houve um acidente lá em casa, aí ligamos, não atendeu. Quando ela chegou em casa, por que você não atendeu? Não, na penitenciária é proibido eu usar. Mas faz o seguinte, essa presa fulana de tal, está aqui o telefone dela. Quer dizer, a presa usa o celular e o funcionário não pode usar. Ou seja, na verdade ninguém pode usar, mas a lei só vê quem está trabalhando, não vê quem está sendo punido. Então, é a colocação que você fez aqui. É uma justiça plena, total, integral, desde que a sociedade faça tudo corretamente. Cada um cumpra a sua parte. E que as mulheres também precisam ocupar mais lugares de fala, mais espaços, porque para não deixar que essa justiça seja feita por mão de homens, que não vão entender. Sim. Também. Enfim, antes de a gente encerrar, eu quero dar alguns recadinhos e vou pedir as dicas dele sim. Mas lembrando que domingo tem reprise aqui na TV,
tá? No 27.1, TV aberta, 78 net e 50 e quanto, o meu diretor? Qual é? Da Vivo? É, porque o outro diretor me falou, é 58, eu acho. Mas depois eu passo pra você no Além do Crime, que eu sempre esqueço da Vivo, mas tem no 78 net, 27.1, mesmo horário, domingo, reprise aqui. Porém, amanhã já vai ter no Além do Crime no Spotify, no nosso Além do Crime no YouTube e, claro, aqui no D24 também. É só buscar Além do Crime, vai ter lá uma playlist. Vocês podem assistir todos os programas que passaram aqui no D24, tá bom? Que mais? Deixem um like quando terminar essa live aqui, esse momento, deixa o like, por favor, e comenta também se vocês gostaram da Maressa, da doutora Denise, do Dudu, né, aqui com a gente. Comenta mesmo bastante, porque isso ajuda a gente a engajar, ajuda a manter o programa, o canal aqui também, né. Vamos engajar aí, porque, olha, hoje a gente teve várias aulas aqui e é muito importante toda quinta-feira, toda a família tá ouvindo esse podcast, porque realmente é a orientação que a gente precisa. Se é de conhecimento, a gente vai dar para vocês toda quinta-feira, a partir das 20 horas, ao vivo aqui para vocês, tá bom? E agora, para finalizar, eu quero saber das dicas. Tá. Dicas que vocês estão lendo, assistindo, de true crime ou não. Eu quero saber. Vamos dar dica, terminar com coisa boa. Que eu falei, não, eu quero terminar nada de coisa para baixo. Quero terminar bem. Eu quero todo mundo dando dica para as pessoas assistirem alguma coisa e tal. Eu adoro ler autobiografia. Olha. Porque a gente aprende muito com essas pessoas, que a maioria delas são oriundas de classes muito menos favorecidas e, de alguma forma, através do trabalho que elas produzem, elas conseguem um destaque em qualquer ponto que ela seja. Nada na vida são flores. Então, essas pessoas nos ensinam, através do esforço que passaram, pela dificuldade que passaram, de que nós também podemos fazer de alguma forma. Então, eu acho que eu gosto, adoro. Onde tem a autobiografia, eu vou lá ler, vou escrever. Eu não consigo terminar a minha, mas a dos outros eu já li. Mas é a última que tu tava lendo. Qual é que tu leste agora? Não, eu vi a do Michael Jordan, que é um jogador, que ele diz só o livro dele se resume a uma frase, né? Todo mundo diz, você é o cara que mais ganhou o título, você é fantástico, extraordinário. Certo, tá vendo o que eu ganhei e os que eu perdi para chegar onde eu ganhei. Então, acho que essa é a lição. Você não ganha sempre. Ao perder, não significa que você foi derrotado. Você apenas teve uma pedra no caminho que você pode tropeçar nela, que você pode construir alguma coisa, ou pisar e ir dar para frente. Então, essas autobiografias do Michael Jordan eu achei legal por causa disso. O cara paupérrimo, muito pobre, dele, né? num país racista, negro, né? Então, tudo isso tem a ver com o crescimento da sociedade, e eu acho que é por isso que a gente aprende com esses caras. Olha, arrasou, Dudu, gostei. Olha, já que a gente tá nessa linha, né, de True Crime, eu assisti as 25 temporadas de Law & Order SVU. Meu Deus, tu maravilha. conseguiu! Merece palmas, porque pra Muitas horas de trabalho! não? Pra Não, mas é terminar Law & ensinamento, Order. é ensinamento. Sim, Mas eu gente, gosto, olha, amiga. Mas eu não terminei nunca terminei. E ainda tem episódios novos que são lançados toda semana. Adorei. Legal, E essa. assim, como a bandeira é trabalhar Sim. sobre hoje aqui, né, com crimes sexuais, então assim, pra quem não conhece, é uma série que trata dos investigadores que vão atrás dos criminosos de crimes sexuais em Nova York. Então assim, fica a minha dica em relação... É muito tempo de temporada, eu venho assistindo desde metade do ano passado, mas consegui finalizar, tô só com os episódios novos. Essa seria a minha dica, Bruna. Arrasou. Antigamente era assim, né? Eu lembro que eram 23 episódios, né? A gente tinha que esperar um ano pra ver a outra temporada. Não, você tinha que comprar o DVD quando Da- chegava aqui no Manaus. isso né? Era muito legal. E você, Marissa? Bom, eu tenho uma série e 2 filmes que eu uso, assim, que eu acho que qualquer pessoa, se assistir, vai conseguir entender um pouco melhor da sociedade que nós precisamos construir. 2 filmes que tem na Netflix, que é A Voz do Empoderamento, que é um filme que mostra uma mulher que que foi levada para um bordel à força, como é que ela consegue fazer a reviravolta dela através do empoderamento feminino. E Não Sou um Homem Fácil, que também... Eu vou deixar só o título pra deixar um gostinho de Quero Mais. É muito bacana. Mas é real, não? Esse filme. Não, ele é ficção, mas ele mostra uma sociedade se fosse o contrário. Se fossem as mulheres, as dominantes, Entendi. e os homens... Interessante. Enfim. É bem francês. É francês. É maravilhoso. Acho que eu já assisti. E tem a série O Conto da Aia. Esse aí é preferido da minha mãe. O Conto da Aia é sem palavras.
E da minha tia também, é o livro querido dela. É tanto livro quanto série, maravilhoso. Ai, gente, eu preciso só comentar uma coisa antes de terminar, meu diretor, rapidinho. A gente ganhou um novo seguidor, a Maria Santos. Falou da Maressa, né? Mas ela disse, não conhecia o programa, mas agora virei fã. Muito bom. Obrigada, viu? Segue a gente no Instagram, @AlemDoCrimePodcast. Divulga, comenta, compartilha, dá like, ajuda a gente, por favor, tá bom? Mandar um abraço pro Narcos Vinícius, que ele comentou bastante aqui. Caroline Cavalcante, Ruberval Rodrigues, Kelly Amorim, Maria Santos, já falei, né? Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente, né? Quero agradecer aos meus convidados lindos, maravilhosos. Dudu, uma honra. Denise, sempre convidadas. Maressa, amei a Maressa aqui. Gente, é isso. Dark Side também. Essa semana vai ter... Não esqueçam que vai ter sorteio. Então, semana que vem eu quero uma galera, que eu quero pelo menos 100 pessoas nessa live, tá bom? No D24. Muito obrigada. Até semana que vem. Beijo, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Trapézio, sou malabarista também, fazendo bambolê e treino algumas outras acrobacias em duo, coletivas e de solo. Você faz quase tudo no circo, né? De tudo um pouquinho, né? Porque no final das contas o artista circense, ele tem que ter esse manejo com as